Caríssimos irmãos, dentro da oitava de Natal, celebramos hoje a festa de Santo Estevão, protomártir, ou seja, o primeiro mártir da igreja. É impressionante porque, na tradição da igreja, o dia do martírio e o dia da morte de um santo é chamado de Dies Natalis, dia do Natal. E, portanto, os paralelos que existem entre o Natal e o primeiro Natal de um membro da igreja foram ricamente explorados pelos padres da igreja. Santo Agostinho, por exemplo, comenta grandemente essas duas, esse contraste, né, entre o nascimento de Cristo e o nascimento para a glória de Estevão. Santo Agostinho era bispo na Catedral de Santo Estevão, ele era o padroeiro da igreja que ele pastoreava. Mas esse paralelo se manifesta justamente pelo fato de que o Verbo se faz carne como um ato gratuito de redenção, que significa amor e que se traduz em serviço. Cristo mesmo se apresentou como servo, como diácono. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate para muitos. Então ele veio para servir, e qual é o seu serviço? É a redenção, é o resgate. Contudo, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, a redenção encontram barreira no mundo. No mundo dominado pelo pecado que é oposto à caridade, que é o amor próprio. É por isso que Santo Agostinho diz, na sua famosa Cidade de Deus, que dois amores construíram duas cidades. O amor a Deus, até o desprezo de si mesmo, construiu a cidade de Deus. E o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus, construiu a cidade dos homens. E não existe reconciliação possível entre esses dois amores. Eles são antagônicos. E eles chocam entre si. Ora, o amor de caridade, que se manifesta nessa maneira divina de amar, característica dessa virtude chamada caridade, chamada ágape, faz com que a nossa vida seja semelhante à do Senhor, que nós sejamos servos, que nós sejamos gratuitos, que nós queiramos, sobretudo, bem, a vida, a verdade, a virtude. E aqueles que estão do lado oposto sempre vão encarar o cristão de uma maneira violenta, agressiva, querendo cancelar a fé
e a caridade do horizonte da sociedade em geral. É por isso que existe a perseguição. A perseguição surge porque o perseguidor entende a mensagem cristã como fraqueza, entende a mensagem cristã como subserviência a uma espécie de fanatismo. Ele entende que a lei de Deus é uma imposição autoritária. Ele entende que a fé é uma invenção que é muito útil para dominar a consciência das pessoas. Então, como a fé é uma força real, ela não é uma teoria humana. A fé é uma força real. Quando o homem crê, o dunamis de Deus começa a operar dentro dele. E essa força é realmente a maior que existe no mundo. O único jeito para poder calar a fé, para poder intimidar a fé, é efetivamente a perseguição. E é por isso que desde os inícios da igreja, todos aqueles que quiseram defender a fé, a verdade, a caridade, a castidade, foram perseguidos. E essa perseguição não causa no cristão a vitória do inimigo. Por quê? O inimigo vence sobre o cristão quando o cristão sucumbe diante da psicologia dele. Ou seja, ele se torna tão mau quanto o inimigo. Ele se torna vingativo como o inimigo. Ele se torna alguém que revida, que retruca, alguém que se erige como um inimigo do inimigo. Se o cristão se tornasse mau, como o mal é o inimigo venceria sobre ele. É por isso que disse Jesus: eis que vem o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Portanto, qual é a resposta do cristão diante da perseguição? É o perdão. É o perdão incondicional. É a atitude de querer o bem do perseguidor, querer que ele se converta, querer que ele entenda, querer que ele chegue a esse nível de entendimento espiritual que ele chegou. O cristão vai para o sofrimento, vai para o martírio, com a disposição de perdoar incondicionalmente a todos. E por causa disso o cristão vence. O amor vence, a vida vence, a graça vence. E essa vitória é uma vitória fecunda. O texto da paixão de Santo Estevão, que nós lemos recortado na primeira leitura, nos diz que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Mas antes, Estevão havia dito: não lhes imputes este pecado. E é maravilhoso tudo isso, porque graças à oração de Estevão, graças a esse martírio de Estevão,
aconteceu a conversão de São Paulo. Santo Agostinho comenta que Estevão intercedeu por Paulo e Paulo hoje está nos céus ao lado de Estevão. Ele não apenas testemunhou o martírio, mas ele aprovou o martírio. Graças àquele martírio, surgiu o ministério de São Paulo. E o que foi o ministério de São Paulo? O ministério de São Paulo foi efetivamente uma das maiores graças que aconteceram na história da igreja, porque com as suas epístolas e com o seu ministério itinerante, ele não apenas fundou igrejas por todos os lados, mas ele trouxe luz para o Novo Testamento, de tal modo que toda a doutrina do Novo Testamento, por assim dizer, foi como que elaborada por este homem. É por isso que os padres da igreja diziam sanguis martyris semen Christianorum. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ou seja, o Natal da igreja vai acontecendo laboriosamente ao longo dos séculos, graças à oração e à expiação de muitos que sofrem pelo Evangelho de Cristo. Todos aqueles que estão, de alguma maneira, sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, difamação, sendo maltratados, sendo hostilizados, sendo reduzidos ao ostracismo, sendo colocados de lado, sendo excluídos, sendo ridicularizados por causa de Cristo, estão, por assim dizer, capitalizando o seu sofrimento em favor do Natal do corpo de Cristo ao longo da história, que vai produzindo novas conversões, novas regenerações, novas vidas que se entregam ao Senhor. Porque este sofrimento não é vão. Queridos irmãos, portanto, que nós não nos esquivemos da cruz. E nem entendamos que a cruz é antagônica ao Natal. O Natal e a cruz são como que duas faces da mesma moeda. Este menino que nos foi dado é o Rei dos Mártires, é o Cordeiro de Deus. Que Ele nos ensine também a encarar a dor, o sofrimento e a perseguição com serenidade, perdão e amor.